Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo, da nossa igreja de Cidade Satélite, também os nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem pelas redes sociais, espalhados aí por esse nosso rincão brasileiro. Nós estamos reunidos nesta noite, mais uma vez, neste domingo, 26 de abril de 2020, para prestarmos a Deus, ao Criador dos céus e da terra, o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração. E para isso, nós vamos curvar as nossas frontes, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar dele mesmo a direção, a iluminação, a capacitação, para que todos os atos deste culto de fato sejam para a glória e louvor do seu nome. Oremos ao nosso Deus. Soberano Pai, bendito Deus, eterno Senhor, Criador dos céus, Criador da terra e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos nesta noite, ó Pai, aqui humildes e humilhados na Tua presença, suplicando, ó Deus, na mediação de Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor venha nos iluminar, venha nos capacitar, para que Te prestemos culto que de fato glorifique o Teu nome. Fala aos nossos corações pela Tua palavra. Ouve, Senhor, os louvores que entoaremos em Teu louvor. Ouve, Senhor, as orações que ainda faremos, levantaremos diante de Ti, Senhor amado, clamando pelo Teu socorro. Ilumina as nossas mentes. Também toma o Teu servo, que nesta noite nos trará a mensagem da Tua parte. Que a Tua palavra encontre os nossos corações férteis para receber a Tua instrução, a Tua direção, o Teu ensino, a Tua exortação. Ó Deus, muito obrigado por podermos prestar culto ao Senhor. Dirige as nossas vidas, em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu peço a você que aí, de onde você está na sua casa, que você possa abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, e nós vamos ler aqui no capítulo de número 8, dos versos de 1 ao verso de número 8. Zacarias 8, de 1 a 8. E o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isso for maravilhoso aos olhos dos restantes deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os tirarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Meus queridos irmãos e ouvintes, mesmo este texto se referindo a um momento histórico da vida da nação de Israel, esse texto profético também aponta para uma restauração final, promovida pelo Senhor quando da segunda vinda do Senhor Jesus. Os que nele confiam esperam pela restauração de todas as coisas. O Senhor, através do profeta, já nos dá uma palavra de restauração final de todas as coisas. E ele diz que restaurará e fará novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Nesses dias, nós temos um prenúncio de que essas coisas que têm acontecido são realmente o cumprimento da sua palavra. E nós nos alegramos e nos renovamos na esperança daquele dia, daquela cidade restaurada, da Jerusalém celestial, onde haverá justiça, onde não haverá mais dor, nem pranto e nem morte. Vamos nesse espírito de esperança, de gratidão a esse Deus, o Deus que cumpre as suas promessas. Vamos entoar ao Senhor um hino de louvor a Ele, e é o hino de número 21, Ao Deus de Abrão, louvai. Hino 21, Deus de Abrão, louvemos ao Senhor nosso Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nesse momento, eu peço que você abra a palavra de Deus mais uma vez, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. E nós vamos ler dos versos 8 ao 10 para o nosso momento de contrição. Romanos 13, do 8 ao 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nunca tivemos oportunidade maior de demonstrar o amor uns para com os outros do que estamos tendo nesse momento de quarentena, de isolamento, de distanciamento. E Deus nos está dando a oportunidade de demonstrarmos amor de várias maneiras. Mas, meus queridos, se nós temos negligenciado, temos nos tornado omisso para com os outros, se temos perdido a oportunidade de liberar perdão, isso se chama pecado. E nós somos pecadores. Por isso, neste momento, nós temos a oportunidade dada por Deus de, mais uma vez, buscarmos a sua presença, mas agora cada um individualmente, confessando seus pecados, confessando suas mazelas e suplicando de Deus que de fato nos fortaleça, nos capacite a vencermos essas fraquezas que são próprias da nossa natureza pecaminosa. Oremos a Deus por alguns instantes silenciosamente. Você aí na sua casa e nós aqui estaremos também orando. E logo em seguida, quebrando o silêncio com uma oração. Deus, o teu povo está agora curvado diante de ti. Nós nos humilhamos na tua presença, pois todas as vezes que somos assaltados pela realidade do pecado em nossas vidas, o teu Espírito nos constrange e nós somos, ó Deus, levados a compreender quão indignos nós somos, ó Deus, de receber do Senhor qualquer benesse, qualquer graça. Ó Pai, mas o Senhor Jesus veio a esse mundo, assumiu essa forma humana, sofreu o que sofremos, sentiu o que sentimos e conhece essa estrutura. Por isso, Deus, nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, venha transformar os nossos corações, venha nos constranger a cada dia, que sejamos fortalecidos pelo Senhor, por sua palavra, pela unção e a ação do teu Espírito em nós, para que vençamos diariamente a luta contra o pecado. Ó Deus bendito, renova em nós a esperança da tua glória, pelo derramado do teu perdão gracioso sobre nossas vidas. Nós queremos não pecar, mas a nossa natureza, Senhor, é contrária à vontade do teu Espírito em nós. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Coloca em nós mais amor, coloca em nós mais compaixão, coloca em nós, ó Deus, mais a visão do Senhor, para que a desenvolvamos uns para com os outros. Ó Deus, que tiremos desses momentos, ó Deus, a lição, ó Deus, correta, a leitura correta do que está acontecendo, das oportunidades que o Senhor nos está dando de sermos mais comprometidos uns com os outros. Oportunidade que o Senhor nos está dando de nos envolvermos mais com a necessidade uns dos outros. Perdoa, Senhor, nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, o nosso egocentrismo. Nos liberta, Senhor, totalmente e nos ajuda a caminhar na direção que o Senhor tem traçado para nós. Nos humilha na tua presença, torna-nos humildes diante do Senhor, porque o Senhor mesmo é quem diz que os humildes serão exaltados e aqueles que são exaltados serão humilhados. Nós queremos nos humilhar na presença poderosa do Senhor, crendo no Deus que é gracioso, no Deus que é misericordioso, no Deus que perdoa aquele coração quebrantado e contrito. Nessa esperança, nessa fé, nós te oramos pedindo essas bênçãos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Glórias ao teu nome. Aleluia, Senhor. Vamos cantar, meus queridos, mais um louvor ao nosso Deus. Hino de número 68, Necessidade.
o hino do nosso inário, Novo Cântico, porque nós realmente precisamos do Senhor em todo o tempo. Necessidade, hino 68. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda também aos Romanos, essa carta maravilhosa, no capítulo 10, Paulo dá um testemunho da sua vida, do seu próprio sentimento em relação aos seus irmãos, aos seus patrícios. E no capítulo 10, dos versos de 1 a 3, ele diz o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Paulo fala em relação aos judeus, né, que não creram em Jesus, que resistiam a crer em Jesus. E Paulo diz aqui, como judeu cristão, ele diz que intercedia pelos seus irmãos. Em outro texto, Paulo chega a dizer que, se fosse possível, ele desejaria ser amaldiçoado, ele perderia a sua salvação se isso pudesse levar à salvação dos seus irmãos. Mas nós estamos agora no momento de intercessão, no momento de interceder pelos nossos irmãos, aqui nossos compatriotas brasileiros e também pela humanidade de um modo geral, porque ela vive um momento de total apagão espiritual. Muitos ainda não entenderam a mensagem do Evangelho e precisam de fato converter-se ao Senhor Jesus, porque ou vivemos pela fé, né, ou vivemos
pela fé a esperança das coisas restauradas, ou muitos irão perecer sem essa fé. Por isso nós vamos interceder, fazendo nossas as palavras do apóstolo Paulo nesse texto aqui. Ele diz que a boa vontade do coração dele e a súplica dele a Deus era para que os seus irmãos se convertessem. Que nós agora possamos estar intercedendo. Você aí, do seu lugar, da sua casa, mas elevando a Deus o seu clamor de intercessão, para que Deus não só nos livre da pandemia do coronavírus, mas que Deus livre a nação que ainda não crê da pandemia, da obscuridade espiritual, da falta de entendimento do evangelho da salvação. Oremos a Deus intercedendo pela nossa nação. Querido e Pai, amantíssimo Senhor, Deus, Tu és um Deus de misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de quem quer, endurece a quem lhe apraz. Mas o Senhor colocou no mundo a Tua igreja e nos colocou como boca do Senhor para pregarmos a Tua palavra. Ó Deus, também o Senhor não fez à toa o Seu Espírito habitar no Seu povo, nos constrangendo, Deus, a sentir a necessidade do outro, a sentirmos compaixão uns dos outros. Ó Deus, por isso nesta hora nos interpomos, ó Deus, para interceder a Ti, Senhor, pelas vidas, ó Deus, espalhadas por esse Brasilzão imenso, ó Deus, que ainda não entenderam a real mensagem do Evangelho da libertação. Aquele em que diz que, conhecendo essa verdade, nós de fato seremos libertos. Ó Pai, agora nós clamamos ao Senhor, que a Tua palavra, Senhor, impacte, Senhor, as vidas desses corações que estão agora em quarentena, que estão aprisionados por uma circunstância, Senhor, mas que sejam momentos de oportunidade de ouvirem, Senhor, a voz do Senhor. Ó Deus amado, sem o Teu Evangelho, sem a obra de Cristo Jesus aplicada às suas vidas, ó Pai, eles perecerão eternamente, ó Pai. Eles não só poderão vir a morrer, a sucumbir por enfermidades, por coronavírus, mas perecerão eternamente por não terem, ó Deus, conhecido a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo, que o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, visite agora esses corações que ainda estão endurecidos, convertendo-os, ó Deus, de corações de pedra para corações de carne, transformando essas vidas, ó Deus, aplicando-lhes, ó Deus, verdadeiramente a palavra da verdade, o evangelho da cruz, que Cristo veio ao mundo e Ele deu a sua vida para resgatar pecadores como eu e como todos esses, ó Deus, que ainda não entenderam, que ainda não creram no Senhor. Que haja, Deus, o constrangimento do Espírito, para que compreendam, Senhor, que são pecadores, para que se arrependam, Senhor, dos seus pecados, para que entreguem, então, assim, as suas vidas nas mãos daquele que pode justificar e que pode apresentar diante de Deus as vidas justificadas. Ó Deus, só em Cristo temos a vida eterna. Nós queremos te suplicar, ó Deus, que salve essa nação. Sara, Senhor. Sara não só das enfermidades do corpo, mas das enfermidades da alma. E a principal enfermidade da alma é o pecado não confessado. A Tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, em cujo espírito não há dolo, aquele que Deus justifica. Ó Deus, derrama a Tua bênção sobre esta nação, alcança as vidas que ainda não conheceram, ainda não conhecem, ainda não tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos, em nome dele nós clamamos. Tem misericórdia, Deus. Estejam eles onde estiverem, desde os de mais alta patente, aqueles que estão investidos de tanta autoridade, ao mais humilde cidadão deste país. Ó Deus, porque todos temos uma única necessidade. Fomos, ó Deus, contaminados pelo pecado e carecemos da Tua justiça, carecemos do Teu perdão, carecemos da Tua salvação. Opera, Deus, para a glória do Teu nome. É nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é nesse espírito, é nessa fé que nós adoramos a Deus. Nós cremos que Ele tudo pode, que Ele tudo vê, que Ele tudo faz. Nada foge o seu controle, nada absolutamente está fora do contexto, do controle daquele que escreveu a história, daquele que decretou na eternidade todas as coisas e elas caminham e se descortinam na medida da sua vontade, que é livre, total e soberana. Por isso nós louvamos a Deus, porque nós reconhecemos a sua grandeza. O salmista também, em diversos salmos,
ele reconhece a grandeza de Deus. No Salmo 145, por exemplo, ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meus queridos, esse é o Deus a quem prestamos culto. Este é o Deus em quem descansamos todas as nossas ansiedades. É o Deus em quem confiamos, é o Deus em quem esperamos. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus que cumpre o que promete. Ele diz que não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Nós vamos louvar a esse Deus com um único cântico. Nesta noite já cantamos 2 hinos maravilhosos a Deus, e vamos ainda nesse espírito de louvor, louvar ao Senhor com um cântico que fala exatamente isso: grande é o Senhor. E neste momento nós também aproveitamos para dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não estamos podendo fazer isso lá na solenidade do templo. Então, aos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite, você sabe como fazer a entrega, a devolução do seu dízimo, a entrega das suas ofertas nesses dias que estamos vivendo. Então, continua da mesma forma, faça os seus depósitos na conta da igreja. Outros podem, então, comparecer à igreja e depositar lá no próprio gasofilácio dentro da igreja, ou entrar em contato com o nosso tesoureiro e solicitar que ele possa ir à sua residência, se assim for mais cômodo para os irmãos, para fazer isso. Mas essa é um dever, é um prazer, é um privilégio apenas para os membros da nossa comunidade local. Os demais amigos e irmãos que nos ouvem, fiquem com seus corações livres para adorar a Deus juntamente conosco. Vamos louvar a Deus. Enquanto louvamos, nós estaremos então também consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Após este cântico, meus queridos, nós, ato contínuo, já estaremos então nos preparando também para receber a palavra de Deus nesta noite, que nos será trazida pela instrumentalidade do servo de Deus, o nosso querido e amado pastor, reverendo Belmiro Campos. Vamos louvar a Deus e em seguida estaremos então recebendo a palavra de Deus nesta noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa meditação nessa noite. Que o Senhor nos abençoe mesmo à distância e que nós possamos glorificar o nome do Senhor, orando, agradecendo a Ele pelo dia, agradecendo ao Senhor por essa semana, agradecendo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela companhia dEle, pela instrução dEle, que certamente virá aos nossos corações nessa noite. Você pode orar junto comigo aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor conosco. Obrigado, ó Pai, pelas graças e pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Rogamos, ó Deus, que ela cale profundamente em nosso coração. E assim, ó Deus, possamos olhar para a palavra do Senhor como nossa única regra de fé e prática, e que nós sejamos, ó Deus, cumpridores dessa palavra e não somente ouvintes. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no texto da palavra do Senhor, no livro escrito aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, e que nós olhemos agora o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Que o Espírito Santo processe no seu coração a sua palavra e você possa ser edificado, exortado e instruído para viver esse tempo presente. Então, livro aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 39, você tome a sua Bíblia e vamos ler esse texto. Diz-nos a palavra do Senhor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, enfrentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos
patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, nós estamos diante de um texto belíssimo, um texto escrito a alguns irmãos em situações de dificuldade, irmãos que estavam sofrendo por algumas razões, irmãos que tinham que olhar para o passado, olhar para o tempo em que eles foram, de fato, iluminados pela presença de Cristo, foram alcançados pela promessa, e olhar para o tempo em que eles suportaram grandes lutas. Esses irmãos hebreus haviam sido atormentados e torturados de várias formas, eles tinham passado por diversas dificuldades, mas tinham sido alcançados pela luz de Cristo Jesus. E a palavra do autor de Hebreus, que nós não conhecemos, que não é retratado, que não foi reconhecido o autor desse livro, ele vem trazer àqueles irmãos um conforto. Vem dizer a ele, olha, vocês já passaram por tantas dificuldades, mas vocês foram sensatos, vocês tiveram um tempo de espera, e esse tempo de espera é que pode tratar a alma de vocês. Ele diz que eles não foram somente expostos aos sofrimentos, mas também eles foram co-participantes daqueles que passaram por todas as dificuldades. Eles se compadeceram dos encarcerados, eles aceitaram com alegria a perda dos bens que tiveram, e eles tinham na sua alma, no seu coração, a certeza absoluta de que eles tinham coisa superior, eles tinham algo muito mais importante do que aqueles bens que estavam sendo espoliados, que estavam sendo tomados. E aí o pedido do autor é que eles não abandonem a confiança que têm em Cristo Jesus, porque essa confiança, essa certeza da presença de Cristo com eles, essa perseverança no caminho do Senhor, é que os guardaria, que os levaria a alcançar a promessa. O autor diz que aquele que virá, ele não vai tardar. Ele fala claramente sobre o tempo de Cristo, ele fala claramente sobre a volta do Senhor, e ele diz que aquele que vem virá. É uma certeza absoluta. O autor tem aqui uma convicção de que Cristo está vindo, de que Cristo virá e de que Cristo não tardará a vir. E ele faz certamente aquela promessa, não é? O justo viverá pela fé. Nós viveremos sempre pela fé em Cristo Jesus. A fé é a garantia da nossa continuidade, da nossa oportunidade. A fé é a convicção de que aquele que vem virá, ele não tardará e nós não retrocederemos. Então o autor faz a eles um pedido de que não retrocedam, que não voltem atrás, que não apostatem da fé, que não deixem de perceber a presença constante de Cristo e essa volta iminente do nosso Senhor. Esse é o pedido que o autor faz àqueles irmãos. E ele faz uma afirmação. Ele diz que nós, porém, e aí ele se inclui no meio daqueles que não retrocedem. Ele diz, nós não somos daqueles que voltam, nós não somos daqueles que ainda não perceberam, não foram tomados completamente pela graça, nós somos daqueles que fomos completamente absorvidos na graça do Senhor Jesus, e esses, como nós, conservarão a sua alma. A alma desses irmãos, conservada diante de Deus, para sempre, para toda a eternidade, é a garantia que o Senhor nos dá através da sua bênção sobre a nossa vida. Olhando para o texto e buscando edificação nesse texto do Senhor, eu quero trazer para os irmãos uma meditação nesse texto, buscando um tema que eu coloquei para essa nossa meditação, que é a consciência da nossa posição em Cristo.
E olhando para esse texto, eu vejo aqui o autor dizendo, olha, nós não somos. O autor expõe aqui a sua certeza absoluta de que pertence àqueles que não retrocedem na sua fé, daqueles que confiam no Senhor e que confiarão nele por todo o tempo. Nesses tempos de pandemia, nesse tempo de tanta dificuldade, irmãos, o mais difícil talvez seja mantermos a nossa consciência de filhos de Deus diante de um mundo corrupto, de um mundo completamente aleatório, um mundo completamente perdido, um mundo que não sabe o caminho que está indo, um povo que está desesperado, que está perdido. E o convite para você nessa noite é que você precisa ter consciência da sua posição em Cristo, porque essa posição que você toma em Cristo Jesus é que levará você a uma tranquilidade de alma, uma tranquilidade do seu coração, para viver momentos de grande dificuldade, momentos em que, de fato, você será desafiado na sua fé. O desafio está aí, irmãos. O desafio está aí. Igrejas estão fechadas, os cultos são feitos através do nosso direcionamento virtual. Nós estamos vendo enxurradas e enxurradas de pessoas trazendo mensagens e mensagens e mensagens, e talvez o seu coração comece a se acostumar com isso e você se esqueça um pouco da alegria da comunhão da igreja. E esse é um problema, porque nós não viveremos eternamente do nosso relacionamento virtual. A igreja não é um relacionamento virtual, embora ela possa funcionar assim. A igreja é o abraço, a igreja é a presença, a igreja é estarmos juntos, a igreja é participarmos da comunhão em Cristo Jesus, mas nesses tempos de pandemia, o que nós estamos vendo é que em muitos e muitos lugares, toda a nossa fé está sendo talvez diluída nesse tanto de comunicação, algumas boas, outras ruins, algumas trazendo a verdadeira doutrina, o que nos ensina, nos exorta e nos faz caminhar com certeza, mas muitas e muitas desses vídeos que estamos assistindo, irmãos, é antibíblico, está contra a nossa fé e nós não estamos dando a atenção devida, porque talvez embebidos nessa grande comunicação que estamos tendo, nós possamos perder ou tenhamos perdido a nossa visão da palavra. Quantos vídeos eu tenho visto que alguns irmãos, algumas pessoas gostam, acham bonito, mas se colocassem, se tivessem o cuidado de abrir a sua Bíblia naquilo que está sendo pregado, certamente o irmão se horrorizaria daquilo que envaidece o coração do homem. Portanto, a nossa fé, ela exige presença. A nossa igreja exige presença. Somos a igreja do Senhor. Se de alguma forma fosse vontade do Senhor que esse vírus, que essa pandemia nunca se acabasse, nós viveríamos eternamente ouvindo a palavra do Senhor. Mas o que eu desejo e o que eu quero nessa noite falar com os irmãos é a respeito de que consciência você tem da sua posição em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã? Você tem esse empoderamento, essa certeza absoluta de quem você é em Cristo Jesus? Até que ponto a graça do Senhor te alcançou e você está imune a todas essas mentiras, tantas coisas que nós estamos vendo, tantos direcionamentos errados, tantas dificuldades em nos encontrarmos na igreja? Nós, há pouco tempo, recebemos do nosso presbitério a comunicação de que em nosso presbitério as igrejas não devem fazer as reuniões presenciais, porque há muitas dificuldades em cumprir o decreto. Nós teríamos que ter, além de todas as dificuldades materiais, como compra de materiais, termômetros, a aferição de temperatura, nós teríamos uma coisa mais difícil ainda, que seria excluir os nossos idosos dos nossos templos. Nós teríamos que reunir pessoas até 59 anos, dos 60 para cima não poderiam participar. Teríamos que conseguir colocar na igreja apenas 30% da nossa capacidade do templo, e teríamos que, iniciado o culto com os 30% lá, nós teríamos que barrar os demais irmãos que viessem à igreja, dizendo que voltassem para casa, porque o templo estava com a sua capacidade tomada.
Então, o nosso presbitério, sabiamente, e a nossa igreja, sabiamente, resolveu que não é o momento de nós excluirmos ainda mais os nossos idosos, aqueles que não podem estar no templo. De barrarmos irmãos que estivessem chegando para o culto. Isso seria terrível para nós. Então, para nós vamos ficar ainda mais algum tempo, até o momento em que o governo, de fato, sinalizar que nós podemos nos reunir, toda a igreja, juntos, para anunciarmos a palavra do Senhor, para compartilharmos a palavra do Senhor. Aquiete a sua alma, irmão. Aquiete o seu coração. Vamos ainda permanecer algum tempo nesse mesmo sistema, dessa mesma forma. Isso não deve ser para você um dificultador na sua fé. Antes deve levá-lo exatamente a verificar e a confirmar agora qual é a sua posição em Cristo Jesus. Eu quero fazer isso olhando para essa palavra e olhando com os irmãos, vendo com os irmãos, meditando com os irmãos a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Irmãos, enfrentar a vida tendo consciência de nossa posição em Cristo nos ajuda a passar por todas as dificuldades. Quando nós entendemos o nosso papel de cristão, quando nós entendemos quem nós somos nas mãos de Cristo Jesus, quando nós entendemos aquilo que diz respeito à nossa personalidade cristã, diz respeito à nossa consciência cristã, é mais fácil passar por dificuldades quando nós olhamos para Cristo Jesus e sabemos que pertencemos a Ele. Nós somos de Cristo Jesus. Isso é o mais importante que você deve guardar no seu coração. Você é uma pessoa, você é uma alma que está guardada, que está presa, que está devidamente vinculada ao poder eterno na graça salvadora de Cristo Jesus. Você é um santo salvo pelo poder de Cristo Jesus. E essa consciência dessa posição é que pode fazer com que você veja essas dificuldades da sua vida. Podem chegar diversas dificuldades, como chegou agora esse vírus. Podem chegar outras dificuldades financeiras por causa desse vírus. Podem chegar dificuldades afetivas por causa do distanciamento. Mas você tem consciência de quem você é em Cristo. Então fica mais fácil de você mudar, de você vencer e de você ultrapassar essa barreira desse distanciamento social. É preciso olhar para o presente como uma transição do pior para o melhor. O pior que nós podemos viver aqui, nós estamos caminhando para o melhor que podemos viver em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, aquele que sabe quem ele é em Cristo, tem uma visão de futuro. E o futuro é melhor do que o presente. Nós não estamos caminhando para o pior, irmãos. Por mais que a pandemia leve, irmãos, por mais que a pandemia grace essa tristeza no nosso coração por ver tantas pessoas partindo, tantas pessoas nos deixando, tantas pessoas aflitas, por mais que isso tudo aconteça, a nossa condução, o nosso barco, cujo piloto é o Senhor Jesus, está caminhando para o melhor. A Jerusalém celestial é o nosso destino, e isso é o melhor para a nossa vida. Nós não estamos caminhando para o pior. Aquilo que a vida pode nos fazer, a eternidade pode nos recompensar por tudo que nós estamos passando. Então, essa consciência em Cristo, olhando para o presente como uma transição do pior para o melhor, você pode levar a sua vida com mais leveza, com mais tranquilidade diante do Senhor. É preciso que você passe de um olhar pessimista para um olhar promissor do futuro. Interessante dizer isso, não é, irmãos? Porque quando nós olhamos os noticiários, quando nós olhamos as pessoas, há tantas aflições, tantas dificuldades, e tantos apertos, tantos apuros, nós olhamos e dizemos, gente, não há futuro. Mas o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro não é o pós-pandemia, o nosso futuro é pós-vinda de Cristo Jesus. O nosso futuro está além daquilo que nós estamos vendo. E eu não estou dizendo uma utopia. Eu estou dizendo àqueles cujo coração está alicerçado na fé, tem capacidade para entender. Você só terá consciência do seu papel, da sua posição em Cristo Jesus, a partir do momento em que você consiga enxergar que o presente e esse futuro aqui na terra não são nada comparados com aquilo que há de vir, com aquilo que vamos viver em Cristo Jesus. Ou seja, a sua consciência de salvação, a sua consciência de pertencimento a Cristo Jesus é que pode mudar o destino da sua vida.
Se você olhar, como a grande maioria das pessoas olham para o seu presente, olham para a sua vida, desesperados porque amanhã é um outro dia e não sabe o que vai acontecer, porque é daqui 2 anos, daqui 3 anos, se o seu olhar fixasse nessa base de tempo, irmãos, você terá um problema muito sério e muito difícil para vivenciar a sua vida em Cristo Jesus. Seu olhar deve ser e deve partir de um ponto pessimista para um futuro muito promissor. Você tem que ser aquele cujo coração consiga enxergar o futuro em Cristo Jesus, o porvir, o dia de Jesus, o dia de Cristo e o pós-vinda de Cristo Jesus, quando você terá um lar na Jerusalém Celestial. É lá o seu olhar deve se fixar. A sua posição em Cristo precisa te dar essa condição. Até o momento em que você não conseguir enxergar isso, irmãos, você ainda não tem consciência de quem você é em Cristo Jesus, da liberdade que Ele te deu, da liberdade que Ele te dá de todas as coisas aqui na terra. A escolha é viver pela fé ou perecer sem ela, irmãos. Ou você vive pela fé ou você perece sem ela. Ou você vive pela fé em Cristo Jesus na sua volta, na sua vida depois daqui, ou você terá grandes problemas para vivenciar essa vida aqui até o dia em que Cristo te chamar ou até o dia em que Cristo voltar. O seu chamado é para a glória. O seu destino é eterno. E você precisa vivenciar isso olhando para você e dizendo quem eu sou em Cristo Jesus. Jesus me mostre quem eu sou no Senhor. Qual é a minha vida, qual é o meu destino, qual é a razão de eu estar aqui, sem entender tudo isso que está acontecendo. Seus pés precisam estar alicerçados. A palavra de Deus diz que os nossos olhos devem olhar firmes, diretos, para um futuro com Cristo Jesus. Se você tem certeza da sua salvação, irmão, você pode, com tranquilidade, ultrapassar os desafios do tempo presente, porque você entende perfeitamente que a sua vida não está presa naquilo que acontece aqui. A grande luta da igreja, irmãos, em todos os tempos, e vai ser até o dia de Jesus voltar, e vai se complicar ainda mais até o dia de Jesus voltar, é buscar a consciência espiritual dos seus membros. Buscar ver em seus membros uma consciência de quem ele é, do que é ser igreja de Cristo Jesus. Essa é uma luta da igreja. Essa é uma luta minha, uma luta sua. E cada dia ela vai ficar mais embaçada pelos acontecimentos. A cada dia você vai buscar mais entender isso. E a cada dia, talvez, irmãos, se você não tiver essa consciência da sua salvação em Cristo Jesus, talvez você não resista até o dia de Cristo Jesus. Como perceber, irmãos, então, se nós estamos desanimados? Nós temos certeza absoluta de uma coisa. Nós precisamos entender e lutar contra o que nos causa desânimo espiritual. Tenho visto muita gente desanimada, irmãos, apesar de ver tantas postagens. Tenho olhado para as pessoas que olham para o futuro e não enxergam, olham para a sua vida e não entendem, estão desanimados espiritualmente. E se esse nosso distanciamento presencial continuar por um tempo maior, muitas e muitas pessoas podem desanimar-se, esfriar-se espiritualmente, deixar essa presença de Jesus. E isso é muito triste para a igreja do Senhor. A palavra do Senhor aqui, do autor, diz que nós não retrocedemos, nós vivemos pela fé. Jesus virá, eu tenho visão da vinda de Jesus, nós não vamos retroceder, porque nós não queremos sermos aqueles que se perderam, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Você é da fé para a conservação da alma. Como é que a gente entende então, e como é que a gente luta contra o desânimo espiritual? Como é que esse desânimo espiritual pode chegar na minha vida e na sua?
pode chegar, irmãos, de algumas formas. Primeira forma que o desânimo espiritual pode chegar em você e em mim é a falta do desejo de buscar o Senhor, causada por um mundanismo cada vez mais acentuado. Essa falta de desejo de buscar o Senhor se reflete numa vida fraca de oração, de leitura da palavra, de distanciamento do Senhor. Quando nós olhamos para Jeremias capítulo 29, 13, o Senhor diz que Ele está perto, que nós podemos alcançá-lo, que nós podemos buscar e podemos achar o Senhor. Mas nos leva à compreensão de que nós teremos que ter o trabalho de buscar e encontrar o Senhor. Então, irmãos, na nossa vida, esse desânimo espiritual pode começar por esse nosso distanciamento do desejo de buscar o Senhor. Quando estamos juntos, nós temos cultos nos lares, nós temos estudos bíblicos, nós temos grupos familiares, nós temos a escola dominical, nós temos o culto à noite, e isso tudo nos envolve de forma que durante a semana nós somos incentivados, nós somos levados a nos aproximar do Senhor e a ler a sua palavra, mas quando nós estamos nessa situação, irmãos, nós temos um problema. Esse distanciamento, essa falta de ajuntamento pode nos levar a deixar de buscar o Senhor. Você pode se envolver com tantas coisas, e o seu tempo pode ser tomado de tantas coisas, que talvez você descuide da sua vida espiritual. E isso causa desânimo espiritual. Porque se você não busca o Senhor hoje, se você não lê a sua palavra hoje, se você não ora ao Senhor, se a sua vida de oração é fraca, se a sua vida de leitura da palavra é fraca, daqui a poucos momentos, daqui a poucos dias, com esse distanciamento que estamos vivendo, irmãos, dificilmente você terá ânimo para buscar o Senhor. Você é chamado a viver intensamente a sua fé, principalmente por causa desse distanciamento que nós estamos vivendo. É necessário que você busque o Senhor com toda a força do seu coração. Outra coisa que pode motivar esse desânimo espiritual, irmãos, em mim e nos irmãos, é o desgaste emocional, o desgaste físico. Nós estamos nos desgastando, irmãos. Nosso desgaste emocional é muito grande quando ficamos fechados. Quando temos que lutar com as nossas dificuldades dentro de um ambiente apertado, difícil. Quando nós não nos distraímos, quando nós não saímos. É um desgaste emocional, um desgaste físico, um desânimo de fazer exercício dentro de casa. E também, irmãos, há uma possibilidade de uma falta de recursos que pode atingir alguns dos irmãos. E quando falta recurso, nós podemos nos distanciar do Senhor, porque o nosso coração se envolve com aquilo que temos à mão. E quando temos muitos recursos, também podemos nos afastar do Senhor, porque nos sentimos abastecidos, sem necessidade de buscar a face do Salvador. Uma outra coisa que pode causar desânimo emocional a mim e a você é a opressão das circunstâncias. As circunstâncias nos oprimem, as circunstâncias estão opressoras nesse momento. Não temos uma notícia boa. Todas as vezes que ligamos a nossa televisão, ouvimos o nosso rádio, todas as vezes que conversamos, invariavelmente o nosso olhar, a nossa vida, envolve falar a respeito das circunstâncias que estamos vivendo. E isso, aliado a uma fraca vida de oração, pode arrasar com o seu coração. Pode te causar um desânimo espiritual que depois seja difícil recobrar. Uma outra coisa que nos causa desânimo espiritual, irmãos, é o afastamento das amizades espirituais. Nós estamos afastados dos nossos amigos que julgamos espirituais. Estamos longe dos irmãos. E talvez, apenas talvez, isso pode te levar de volta a hábitos e pecados antigos que você já devia ter deixado. Com o tempo, não vou abrir aqui a palavra do Senhor agora, mas leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, 33, para que você tenha uma noção de que você não pode se afastar daqueles que são seus amigos espirituais. O pastor, os presbíteros,
os diáconos, os líderes de ministérios, de toda a igreja, estão à sua disposição. Você já ligou para o seu pastor? Você já ligou para o seu presbítero? Para o seu diácono? Para o seu irmão? Ou você tem simplesmente aguardado uma ligação? Irmão, você precisa falar com quem pode entender a sua palavra. Pessoa espiritual pode entender outra pessoa espiritual. Porque se você não cuidar da sua vida espiritual, a tendência é que você volte aos hábitos, aos pecados antigos que você já tinha deixado, mas que por falta de exortação, talvez por falta de conversar, por falta de entendimento, você esteja deixando passar oportunidades maravilhosas de crescer em Cristo Jesus. Então, como? Olhando para esse texto, expondo esse texto, como, irmãos, ter uma consciência real da nossa posição em Jesus? Como é que isso, ter essa consciência, pode nos ajudar a vencer a apatia espiritual que pode tomar o seu coração nesse tempo de afastamento social? Como é que essa mundanização da fé pode trazer para nós mais conceitos do que vivência? Como é que você pode, às vezes, estar completamente conscientizado de todas as coisas que você tem que fazer da sua vida cristã, da vida de oração, mesmo estando completamente conscientizado de que deve fazer isso, você pode simplesmente esquecer isso e deixar de lado e não fazer nada e viver a apatia espiritual que nós estamos vendo numa grande parcela. No começo dessa epidemia, no começo desse tempo em que nós estamos afastados, eu pensava no meu coração e dizia assim, olha, esse afastamento social vai trazer para nós uma grande vontade, uma necessidade imensa de voltarmos a cultuar juntos, de voltarmos a nos alegrar como igreja, vai nos dar a consciência de que precisamos buscar o Senhor, precisamos ler a sua palavra, precisamos nos entretecer, nos enchermos da presença do Espírito Santo, irmãos. Olhando para alguns exemplos que eu vi longe daqui, para algumas colocações de YouTube, colocações de internet, de Zap, eu vi, irmãos, que essa apatia espiritual, que esse distanciamento da casa de Deus, pode fazer com que crentes sérios deixem de buscar a presença do Senhor. E isso não pode acontecer com você. Você deve ser alguém que quanto mais distante, quanto mais difícil, você tenha mais desejo pela palavra do Senhor. Se você não ouve a voz do seu pastor, se você não ouve a voz dos seus presbíteros, se você não ouve a voz dos seus diáconos, se você não ouve a voz do Senhor falando com você na sua palavra, irmãos, você precisa buscar melhorar a sua vida de oração, melhorar o seu tempo de leitura bíblica, para que você possa, de alguma forma, suprir essa deficiência da presença de todos nós juntos na casa do Senhor. Como, irmãos, então ter, olhando para esse texto, consciência da nossa posição em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer a você que a palavra do Senhor aqui no versículo 32 e no versículo 33 diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O primeiro modo, irmãos, de nos lembrarmos, de buscarmos, então, termos consciência da nossa posição em Cristo Jesus, é nos lembrando das razões da nossa própria luta e dos testemunhos de outros que, como nós, sofreram por causa da fé. Você está sofrendo por causa da sua fé, querido? Você está sendo atingido na sua fé? Você está vendo fugir de você essa possibilidade de estar constantemente diante do Senhor, buscando a sua presença? Então, se você se lembra das razões da sua própria luta,
do porquê você se tornou alguém que tem Cristo Jesus no seu coração, da sua grande luta interior quando você se converteu, quando você foi convertido a Cristo Jesus, quando Jesus te alcançou quem você era e quem você é hoje. Você tem essa lembrança viva no seu coração? Você tem lembrança viva de que você não servia a Deus, de que você tinha problemas grandes para servir a Deus, de que você talvez fosse alguém que tenha desmerecido a presença do Senhor Jesus, mas uma vez alcançado, você passou por lutas grandes para manter esse status de filho de Deus. Isso pode manter a sua posição em Cristo viva diante de você. Você vai entender que você venceu lutas grandiosas para ser hoje um servo do Senhor. E outros que, como nós, também sofreram por causa da fé. A Bíblia está repleta de eventos e de personagens que viveram situações difíceis por causa da fé. Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 58 a 60, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus e implora o perdão de Deus para aqueles que estavam apedrejando. E o apóstolo Paulo estava entre aqueles que assistiam à morte do servo Estevão. Esse homem sofreu por causa da sua fé. Ele foi desafiado a dar as razões da sua fé. E as razões da sua fé ofenderam aqueles que estavam ouvindo. Talvez, irmãos, você tenha sofrido em razão da sua fé. Quantas coisas você teve que deixar para servir a Cristo Jesus? Isso precisa estar presente no seu coração, para que você não perca, para que não se distancie do seu pensamento, da sua lembrança. Quantas lutas você sofreu por causa da sua fé? Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 a 29, ele dá uma extensa relação dos seus sofrimentos por Cristo Jesus. Apanhou, naufrágio, chibatadas, apedrejamentos, viagens, desgaste espiritual, desgaste emocional, desgastes familiares, desgastes de amigos que ele tinha. Aquele que tem consciência da sua posição em Cristo é alguém que considera tudo como perda, irmãos, para ganhar a Cristo Jesus. Você só vai ter consciência da sua posição em Cristo Jesus se essas lembranças trouxerem à sua memória quem você era e quem você é. Para que você não se esqueça nesses momentos de pandemia, de afastamento social, de distanciamento da igreja, para que você não se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Tiago, Pedro, Atos capítulo 12, versículo de 1 a 3, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 22 e 23. São textos maravilhosos que eu não vou ter tempo de abrir aqui com você, não vou abrir, mas que eu desafio você a ler e acompanhar, irmãos, que você precisa ter como aqueles irmãos a lembrança das razões da própria luta e da necessidade de perseverança nessas lutas. A gente persevera quando a gente tem certeza de onde a gente quer chegar. Você certamente já por algum tempo pode ter tido momentos em que você teve que perseverar num local ruim, num emprego ruim, sofrendo agruras, sofrendo afrontas, sofrendo dificuldades, porque você sabia onde você queria chegar. E você chegou lá. Aqueles que não chegam, certamente desanimaram no meio do caminho. Mas você tem agora uma visão celestial, você não é daqueles que retrocedem, diz a palavra. Você é daqueles que perseveram para a conservação da alma, pronta para o dia do Senhor Jesus. A era da perseguição à igreja foi uma era tremenda, de grandes dificuldades, chamada Era das Trevas. Morte de milhares de cristãos que simplesmente reafirmaram: eu creio no meu Salvador Cristo Jesus. Irmão, se você é daqueles que confessam o Senhor Jesus com integridade de coração, sem hipocrisia de palavras, você é daqueles que podem passar por esses momentos de aflição e dificuldade sem ter malícia na sua voz, sem maldizer a situação que está acontecendo, sem imputar a Deus culpa pelo sofrimento que está passando. Você é daqueles que podem olhar para diante,
Sair de um olhar pessimista para um olhar promissor de eternidade. Se você é daqueles que se lembra das grandes lutas que você teve que enfrentar, dos grandes desafios pelos quais passaram a sua alma, durante esse tempo em que você entregou sua vida a Jesus, você certamente tem consciência da sua posição em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, olha o que diz o versículo 38 e 39. Dizem assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em segundo lugar, irmãos, quando nós assumimos a certeza da nossa salvação, quando nós entendemos o momento presente a partir dessa perspectiva de que somos salvos e viveremos com Cristo, pela fé, isso é o que pode manter de pé aquele que tem consciência da sua posição em Cristo Jesus. Você precisa assumir a certeza da sua salvação, querido. Assumir a certeza de que você vai viver com Cristo eternamente. De que tudo aqui vai passar. De qualquer que seja o desafio hoje presente na sua vida. Isso não pode impactar de tal forma a sua alma que você perca a alegria de viver. Que você se desespere. Que você perca ou que haja em você uma apatia espiritual que desfigure quem você é em Cristo Jesus. Entenda o momento presente como algo transitório, algo que de fato vai passar, algo que não está sujeito, a sua vida não está sujeita às circunstâncias do momento presente. Assuma a certeza da sua salvação. O crente precisa ter certeza da sua salvação. João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida, é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que nessa circunstância de coronavírus ou de tantas doenças que estão aí na vida, ainda que morra, viverá. Você precisa ter certeza de que você vai viver em Cristo Jesus. É isso que faz de você um crente em Cristo Jesus. É isso que faz de você ter a consciência da sua posição da vida de Cristo Jesus. Você precisa entender que no crente o que habita é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. O que está em você, querido irmão, é o Espírito Santo de Deus que conquistou a sua vida para a vida eterna. É Ele. É esse Espírito da promessa. É esse selo daquele que foi comprado por Cristo Jesus, que faz com que você tenha certeza da sua salvação e da sua posição de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa, como nos ensina 1 João, capítulo 5, versículo 4 a 5, entender que você nasceu de Deus e que isso pode fazer com que você vença o mundo. E o que é que vence o mundo, senão aquele que é nascido de Deus? Você nasceu de Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Não havia em você nada que pudesse agradar ao Senhor da sua história. Mas mesmo assim, você pode vencer o mundo justamente porque Ele olhou para você, se compadeceu de você, tornou você quem você é. E isso precisa fortificar o seu coração em tempos de sofrimento, para que você entenda que esse sofrimento passageiro é muito menor do que o que está por vir em Cristo Jesus. Você nasceu de Deus, entenda isso. A sua posição em Cristo Jesus é de filho de Deus. Comprado, remido, transformado, eleito, chamado, justificado, adotado em Cristo Jesus.
E a sua glorificação já é certeza absoluta. Isso te dá uma nova posição em Cristo Jesus. Olha, irmãos, a minha palavra hoje é para que você, entendendo quem você é em Cristo Jesus, se afaste desse monte de heresias que nós estamos vendo. Tantas coisas inócuas, tantas coisas que não podem fazer bem à sua alma, que te tiram da verdade da palavra. Você precisa buscar o Senhor, precisa olhar para a sua palavra diariamente, constantemente, precisa ter um tempo de oração com o Senhor, com a sua família, aproveitar esse tempo de isolamento. Talvez o Senhor esteja propiciando para nós um momento único na nossa história. Talvez quando passar tudo isso, nós não tenhamos tanto tempo para buscarmos o Senhor na intimidade do nosso lar. Uma das coisas que você precisa entender, assumindo a certeza da sua salvação, é que a promessa de Deus nunca vai falhar, porque Deus é Deus fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Guarde a promessa. Guarde a promessa. Quem a fez merece crédito. Foi Cristo Jesus que nos disse que se nós formos libertos por Ele, nós seremos verdadeiramente livres para viver a nossa vida. Terceiro e último lugar, irmãos, para vencer a apatia espiritual, para vencer o desânimo espiritual, nós olhamos então para o versículo 34 até o versículo 37 da nossa meditação, que diz o seguinte: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Para vencer o desânimo espiritual, a apatia espiritual, buscando a palavra de Deus, buscando uma vida de oração, você precisa ter visão da eternidade. Você precisa negar-se a viver apenas pela aparência que essa vida tem. É preciso que o seu coração esteja preparado para viver numa nova dinâmica, numa nova perspectiva, num novo estabelecimento das coisas. É preciso que o seu coração esteja preparado para que você viva firmemente, constantemente, aplicadamente aquilo que a palavra diz a você. Você precisa ter consciência da eternidade, precisa se negar a viver apenas pela aparência das coisas. Somos muitos que vivemos pela aparência daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que conseguimos conquistar. Mas o que nós precisamos viver, irmãos, é pela certeza absoluta de que em Cristo Jesus nós temos coisa muito melhor para viver. Primeiro, nós precisamos ter, como diz Mateus capítulo 5, versículo 8, temos a alegria de uma bem-aventurança proposta por Cristo. Depois de vencer tudo, depois de olhar para esse mundo, depois de perdermos o prazer nas coisas que nós vemos e aumentarmos o nosso prazer naquele que nos salvou, nós somos declaradamente pelo Senhor bem-aventurados, alegres, felizes, por causa da conquista que Cristo fez do nosso coração. Como diz 1 Timóteo capítulo 6,12, nós precisamos viver essa vida com olhar na vida eterna. É de lá que vem a certeza de que nós podemos viver um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de abundância, um tempo de escassez, um tempo de sofrimento, um tempo em que nós sejamos contristados por tantas coisas, mas estamos com o nosso olhar fixo na Jerusalém celestial, que desce do céu, adornada, preparada para vivermos eternamente na presença daquele que é o sol, que é o calor, que é a luz, e que nos conquistou, colocando em nós um selo que será conferido no dia de Cristo Jesus. Precisamos viver essa vida, então, com olhar na vida eterna. Precisamos, irmãos, como nos diz 1 Coríntios capítulos 10, 13, suportar as tentações dessa vida com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos habita. O Espírito Santo está imediatamente olhando para nós e nos dizendo aquilo que faz bem à nossa vida.
as circunstâncias, as tentações dessa vida, aquilo que tira o nosso olhar de Cristo Jesus, precisa ser retirado de nós pelo poder da nossa posição em Cristo Jesus. Somos filhos de Cristo Jesus. E você precisa aguardar com confiança o momento de ver a face de Jesus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noites, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você precisa entender que viver agora, aplicadamente, a palavra do Senhor, resulta em ver a face do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em viver diante do olhar gracioso, bondoso, maravilhoso do Senhor Jesus. E isso é parte da sua vida, não te pode ser tirado. Olhando a face do Senhor. É assim que você vence a apatia, o desânimo espiritual. Eu quero concluir falando que o autor, quando escreveu aos Hebreus, ele estava reavivando a sua memória, chamando os hebreus aqui a perceberem os caminhos que deveriam seguir, que eles não deveriam esquecer sua filiação, seu destino. E eu quero fazer para você algumas aplicações para a sua vida. Primeira aplicação, não se esqueça de que você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aqueles que foram conquistados por Cristo Jesus, para viver uma vida com o Cordeiro de Deus. Aqueles que foram e tiveram o Espírito Santo implantado por Deus em seu coração. Aqueles que são agora o selo, e obtiveram o selo da nova aliança. Da aliança que nos fará ver a face do Cordeiro lá no Apocalipse, na vinda de Jesus Cristo. Precisam entender que são nova criatura. Nova criatura, irmãos. Nova, completamente nova, transformada, modificada, retirada de um lugar onde não havia lugar para colocar os seus pés. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus você precisa se aplicar à leitura da palavra e a ter uma vida de oração que te façam viver aquilo que você é, um filho de Deus. A sua posição em Cristo é de filho, de nova criatura em Cristo Jesus. Uma outra aplicação que eu quero fazer para o seu coração é: não ignore o seu tempo, não ignore o seu tempo de oração e de adoração ao Senhor. Não deixe se perder, querido. Tire dessa dificuldade um tempo para a alegria de ouvir Deus falar com você através das Escrituras e através da oração. Não ignore que Deus está te dando um tempo precioso. Não o jogue fora. Talvez, olhando para as Escrituras, talvez lendo a palavra, talvez buscando edificação, buscando exortação, buscando conhecimento, talvez tendo uma vida de oração, você deixe de perceber tantas coisas que você hoje está percebendo aí fora. Talvez você passe por esse tempo de agonia, de intranquilidade, com mais tranquilidade, com mais facilidade. Terceiro, aplicação para o seu coração. Não esqueça nem abandone a sua igreja. Certa vez eu ouvi o pastor dizer que aquele que deixa a igreja por causa de alguma pessoa nunca entrou por causa de Jesus. E eu quero dizer a você agora, olhando para a nossa igreja, para o nosso tempo, não abandone a sua igreja, ela é muito importante para você. Não abandone a congregação dos justos. Não deixe de congregar quando for possível.
Não deixe que essa circunstância aparente de tranquilidade, de poder se distanciar, de poder estar longe, de poder não olhar tanto assim para a palavra, nem orar, não deixe que isso seduza o seu coração. Firme o seu coração no poder da palavra, no poder do Deus que você confessa como seu Salvador. Uma outra aplicação: não deixe suas amizades espirituais. Ligue para os irmãos. Ligue para o seu pastor, ligue para os seus presbíteros, ligue para os seus diáconos. Converse, irmãos. É nessa conversa com quem é da fé é que nós reavivamos a nossa fé. É nessa conversa construtiva com aqueles que podem nos acender a chama do desejo pela palavra, é que está o segredo de uma vida bem-sucedida na presença de Cristo. Precisamos de quem nos anime, não de quem nos desanime. Precisamos de quem nos exorte, nos faça perceber que às vezes estamos dando passos em direção a um outro destino. Precisamos nos encontrar, nem que seja por telefone, nem que seja de alguma outra forma. Não deixe suas amizades espirituais, não volte aos pecados de antigamente. Não deixe que essa perspectiva aí que nós estamos vivendo de distanciamento também cause um distanciamento espiritual entre você e Cristo Jesus. Por último, não deixe de contar com a proteção e orientação pastoral. Seu pastor está à sua disposição. Está à disposição para te ouvir nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades físicas, naquilo que você precisa. Nós continuamos trabalhando. A igreja do Senhor continua de pé. Ela jamais fechará suas portas. A igreja do Senhor, a epidemia vem, a epidemia vai, guerras vêm, guerras vão. Mas o Senhor implantou no coração do seu povo o Espírito Santo de Deus, que nos selou para uma viva e eterna certeza. Somos os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 39, nos afirma que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que significa isso, irmãos? O que significa esse amor de Deus em Cristo Jesus? Significa aquilo que João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, os seus filhos, aqueles que foram alcançados pela promessa, aqueles que têm no Senhor a sua esperança e a sua vida, não pereçam de forma alguma. Haja vírus, haja bactérias, haja problemas, eles jamais perecerão, porque eles estão guardados pelo amor de Cristo Jesus, eles viverão eternamente vendo a face do Cordeiro na Jerusalém celestial. O amor de Deus que está em Cristo é o amor salvífico. O amor de Deus que está em Cristo Jesus é o amor que adota, que transforma pecadores em santos justificados, que transforma perdedores em vencedores. Você é um vencedor. Eu trouxe essa palavra hoje para que você entenda, querido, que você é um vencedor. A consciência da sua posição em Cristo Jesus te faz mais que vencedor. Você é alguém extremamente importante para o Senhor Jesus. Que essa palavra guarde a sua vida e o seu coração em Cristo Jesus. Que ela edifique o seu coração e que ela te mostre, através de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Os 3 passos para você entender a sua posição em Cristo Jesus. Lembre-se das razões da sua própria luta, dos testemunhos de outros que, como nós, sofreram por causa da fé. Assuma a certeza da salvação, entendendo o momento presente pela fé, que pode te manter de pé. E tendo uma visão de eternidade, negando-se a viver apenas pela aparência dessa vida. A igreja não será vencida pelo vírus. Pode ter certeza. A igreja do Senhor Jesus jamais poderá ser vencida. Use o seu tempo. Use esse espaço. Busque os seus amigos espirituais. E viva o momento presente com a fé reanimada, com a sua fé
acendida pelo poder do Cordeiro que habita o seu coração. O Espírito Santo de Deus que habita o seu coração. Porque você é daqueles que são super vencedores. E você, como a promessa de Deus não falha, verá a face do Cordeiro na sua nova vida, no seu novo tempo, junto com o Senhor da sua história. Deus te abençoe, Deus te guarde, feliz semana, estaremos sempre juntos, Deus permitindo. Quero orar por você, orar por sua vida e, assim, encerrar o nosso culto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia conosco, pela instrução da tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê firmeza naquilo que somos, naquilo que o Senhor nos conquistou, de todas as tuas promessas. O Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja como povo de Deus. Nós somos o teu povo, nós, ó Deus, pregamos a Cristo ressurreto, nós somos o povo que confessa ser os filhos adotivos de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que abençoe a sua igreja no final de toda essa semana, durante toda essa próxima semana, nos abençoando, nos guardando, trazendo para nós, ó Deus, a plena certeza e convicção da presença do Senhor. Sejamos, ó Deus, aqueles que olham para si mesmos e entendem ver neles a própria presença do Espírito Santo de Deus comandando seu coração. Guarda-nos diante de tantas dificuldades, de tanta pandemia, de tantas, ó Deus, incertezas, mas dá-nos a certeza plena da tua presença conosco, de que um dia estaremos com o Senhor e que essa presença, ó Deus, é tudo que vale a pena. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.